Fala galera, na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre tabelas verdades. Vamos lá, né? E aí para começar, vamos começar pela disjunção. Disjunção, que é o nosso ou no português, né? Nosso ou. E aí eu tenho aqui uma proposição simples P. Deixa eu colocar aqui um preto para ficar mais legível. Tem uma proposição aqui P, proposição simples P, uma proposição simples Q. E aí eu vou ter um P, o ou, Q, né? Lembrando que o ou é um pezinho, né, para cima. Lembra assim, ó. Como é que você vai lembrar? O ou se faz isso, ó. Ou, faz assim, ou. Aí você vai lembrar que o símbolo é como se fosse um chapeuzinho para cima. Então eu tenho aqui verdade, verdade, falso, falso. Eu tenho aqui verdade, falso, verdade e falso, né? E só será falso quando ambas forem falsas. Então, só aqui que é falso. O resto, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. E aí só podia chamar sua atenção aqui de uma observação, se você me permite, uma OBS, sempre é bom botar uma OBS, né? Que a quantidade de linhas, né? Porque eu coloquei 4 linhas, né? Tem uma ideia aqui, uma ideia que eu vou botar para você aqui, ó, que o número de linhas, né? O número de linhas em uma tabela verdade, ela é calculada da seguinte forma: 2 elevado a n, onde esse n é o número de proposições, tá? É a quantidade, né? O número de proposições simples, né? O número de proposições. Proposições simples aqui, proposições. Por isso que eu tenho aqui, eu tenho nesse exercício, proposições. Nesse exercício, eu tenho 4 linhas, porque eu estou usando só 2 proposições. Tá, então vamos lá, vamos continuar. A segunda a primeira foi a disjunção, a segunda é a conjunção. A segunda é a conjunção. Conjunção, deixa eu ver aqui melhor. Conjunção, agora sim. Conjunção é o nosso I. Ó, faz um I sequinho, ó. Faz um I sequinho assim, que você lembra que é como se fosse um V de cabeça para baixo, né? O símbolo lógico dele. Então aqui eu tenho um P, eu tenho um Q, P, I, ó, e Q. Tem que lembrar do símbolo lógico, tá? Então verdade, verdade, falso, falso. Aqui verdade, falso, verdade, falso. E aí, no caso do I, só será verdade quando ambas forem verdades. Então aqui é verdadeira. O restante, tudo é falso, né? Falso, falso. O outro conector lógico que a gente vai falar um pouquinho sobre hoje é a chamada disjunção, disjunção exclusiva, que é o ou, né? Ou, ou. Então vamos lá, eu tenho aqui uma proposição P, tenho uma proposição Q, ambas proposições simples, e aqui eu vou juntar essas proposições usando um conector, um conectivo. Então P, o símbolo é esse, ó, ou Q. É o ou com um tracinho embaixo, tá? Então aqui verdade, verdade, falso, falso, verdade, falso, verdade, falso. E nesse caso, no ou, ela só será verdadeira se ambas forem contrárias, né? Então verdade, falso, verdade, falso, verdade, verdade. Não posso ter duas coisas ao mesmo tempo, né? Ou jogo bola, ou saio de carro. Ou. Não posso fazer as duas ao mesmo tempo. Uma coisa ou outra. Esse ou é um ou exclusivo, né? Por isso eu estou falando aqui, exclusividade. Uma coisa, não posso fazer as duas coisas. As duas não podem ser verdade. Então aqui é falso. E aqui também é falso. O outro conector lógico é o chamado condicional. Condicional. Que no português, né, é o chamado se, se então. Se então. Se então. Vamos lá, vamos escrever aqui. Eu tenho aqui o P, tenho um Q, e aí o símbolo lógico é P e a setinha para frente, né? Setinha para frente, Q. P, se P, então Q. E aí eu tenho aqui verdade, verdade, falso, falso. Aqui, verdade, falso, verdade e falso. E nesse caso, ela só será falsa
só será falsa quando o primeiro for verdadeiro e o segundo for falso. Isso aqui é falso. No restante, tudo verdadeiro. É por isso que eu tenho costume de falar, né? Vera ficha para poder lembrar, fazer uma associação VF, né? Então, VF será uma sentença falsa. E a última é o chamado bicondicional. Deixa eu melhorar aqui a letra. Bicondicional. Que no português é o chamado se e somente se. Então aqui eu vou ter a proposição simples P, tem a proposição simples Q e P, se, o símbolo é esse, né? Setinha para frente, setinha para trás, se somente se Q. Então aqui verdade, verdade, falso, falso, verdade, falso, verdade e falso. E aí será verdadeira quando forem iguais, né? Então aqui é verdade e aqui é verdade. E os demais, falso e falso. Até a próxima.